Hoje nós vamos falar sobre Lázaro. Lázaro era um homem simples, quieto, confiável. Era um homem muito mais ouvinte da palavra de Deus, né? Era um homem que Jesus o amava fortemente como um irmão, porque sabia do coração doce e puro, né, que Lázaro tinha. Lázaro era um homem assim a quem todos podiam confiar. Um homem muito amável, muito gentil e um homem muito espiritual, muito ligado no espírito, sabe? Um homem que as pessoas realmente o admiravam, né? E não é à toa que quando Lázaro, né? E aqui vamos entrar na palavra que está em João 11:12, né? Que fala sobre a morte de Lázaro. Então, se você quiser meditar mais nessa palavra, vá na sua Bíblia em João 11, aqui que está a morte de Lázaro, e só o 11, o versículo, o capítulo 11, tá? Então, vá no 11, que está aqui a morte de Lázaro, e você vai conseguir meditar junto comigo nessa palavra, amém? Então, vamos lá. Lázaro foi um homem em que ele viveu eu vou falar da minha parte assim, se não, né, um dos maiores milagres que Jesus, ele já fez. Porque Lázaro, quando Lázaro estava doente, né, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, pediram para chamar Jesus estava em outra cidade, e falaram que Lázaro estava doente, né? Quando Jesus chegou depois que Lázaro, ele já havia sido sepultado, ou seja, ele já havia falecido, né? Já estava em sepultamento já havia 4 dias. E quando Jesus chegou na casa e que soube da morte, né, de Lázaro, ele estava aqui, ó. Jesus chorou. Em João 11:35, né, está escrito: Jesus chorou. Então, para você ver que Jesus realmente tinha um apreço de família com Lázaro, né? E por quê, né? Jesus, que sabia tudo, Deus me levou, né, a meditar nessa palavra, né? Por que Jesus, ele demorou para chegar, né? Porque ele usou Lázaro para nos mostrar, Deus usou Lázaro para nos mostrar que não há milagre que ele não possa realizar. Não há. Um homem, ele foi sepultado havia 4 dias e Jesus o ressuscitou. Jesus o ressuscitou. E isso daqui é lindo demais quando Jesus chorou, né? E aí algumas pessoas diziam, vejam como ele o amava. Aí tem a outra parte das pessoas que diz, ele que abriu os olhos do cego, ou seja, que já fez grandes milagres, não poderia ter impedido que este homem morresse? Só que eles viram Jesus fazendo tantos milagres, mas eles ainda não sabiam do poder de Jesus. Ele estava na presença do detentor dos milagres. Ele estava na presença do Filho de Deus. Eles estavam na presença daquele que pode fazer tudo, infinitamente mais do que pensamos, do que sonhamos, do que imaginamos. E o Senhor usou isso para mostrar que quando a gente acha que é o fim, não é só o começo. Foi só o começo de uma nova vida para Lázaro. Foi só o começo. E aí, então, Jesus, né, falou: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus:
Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então o Senhor está lhe falando exatamente isso. Não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Gente, que milagre maravilhoso! Que lindo isso! E aqui está um dos maiores milagres de Jesus. Não há nada que o Senhor não possa fazer por mim e por você. Não há nada que o Senhor não possa fazer pela sua doença, pela sua família, pela depressão, pelas más línguas. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há nada. O Senhor ressuscitou um homem que estava sepultado há 4 dias. Ele já estava em estado de decomposição. Ele já cheirava mal. Olha só, que lindo, que incrível, meu Deus, que milagre. E foi um milagre na presença de todos, a glória do Senhor. Ela foi revelada mais uma vez por Jesus na presença de todos, para que todos crescem que Jesus foi o enviado. Isso me deixa tão feliz. E o Senhor me levou também nessa palavra em outro ponto, né? Para aqueles que ainda duvidam um pouco, né? De que Jesus é o Filho de Deus, se há como. Mas sim, às vezes a gente cai na incredulidade. E o Senhor me levou a uma palavra que é: filha, eu ressuscitei um homem que já estava sepultado há 4 dias. Você acha mesmo que Jesus ele não ressuscitou depois de 3 dias? Depois de 3 dias? Muito menos do que o que ele ressuscitou havia 4 dias, na presença de todos. Isso aqui foi testemunho das pessoas, gente. Isso aqui aconteceu, a Bíblia é verdadeira. A Bíblia é a história de Jesus, a história do Filho de Deus, a história de Deus. Isso aqui aconteceu. E o que foi revelado, o que foi posto, né, na presença de todos, foi revelado também no secreto, porque Jesus, ele ressuscitou após 3 dias no secreto. No secreto, porque a fé, né, ela vem do ouvir a palavra de Deus. Se Jesus, ele também fosse ressuscitado, né? Ele também tivesse ressuscitado na presença de todos, não haveria espaço para fé, porque todo mundo veria. Então, o Senhor quer que nós tenhamos fé no Deus do impossível, fé no Senhor dos exércitos. Fé na palavra dele. Gente, a palavra de Deus é tão poderosa. Ele criou os céus, a terra, ele criou o mundo, ele criou tudo pela palavra de Deus. E a palavra se fez carne, a palavra é Jesus. É ele quem te garante, é ele quem te sustenta. E isso é lindo, isso é incrível. Incrível demais. Então, hoje é para que você creia no Filho. A palavra de hoje é para que você creia em Jesus. É para que você creia em Jesus. E que você peça, porque Jesus, ele se revelou a poucas pessoas. Ele se revelou a quem ele queria se revelar. Então, Jesus, ele se revelou, a primeira pessoa a quem ele se revelou foi Maria Madalena.
e lindo demais, que ela tinha uma fome, uma sede por Jesus, né? Ela que ficou ali, ela falou, não, eu creio no Senhor, eu não vou deixar meu Senhor sozinho. E ela, uma fé linda, linda, linda de Maria Madalena. E Jesus apareceu para ela depois que ele ressuscitou. E assim como depois Jesus foi aparecendo, né, a seus discípulos, a outras pessoas, mas a quem ele queria, né, a quem ele queria. E a quem iria espalhar a tua palavra, né, a quem iria salvar muitas vidas. Então peça para que você seja uma dessas pessoas, para quem Jesus se revelou, para quem Jesus se revelou. E a revelação que Jesus faz hoje é a revelação do coração. É aquela fé que grita, que fala, Senhor, eu creio em Ti. É a fé que vem do coração. É a certeza que vem de todas as partes do seu corpo. E essa é a palavra que Deus tem pra gente hoje. Essa é a palavra. Creia. Creia nas promessas de Deus. Creia nas bênçãos de Deus. Creia nos frutos que o Senhor te dará este ano. Porque tudo vem dele e é para ele. Tudo, tudo, tudo em nossa vida. Então não esqueça de agradecer, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que a graça, que a paz que vem do Senhor inunde a sua casa, inunde seu coração, inunde sua mente, inunde sua família. Que Deus te abençoe imensamente. E eu sei que o Senhor colocou ao menos uma pessoa pessoa no seu coração. Uma pessoa para quem você deve enviar essa palavra. Essa palavra amiga, essa palavra de força. Então seja como Lázaro também na vida das pessoas. Creia em Jesus e seja como Lázaro na vida das pessoas. Uma pessoa a quem as outras podem confiar, tá? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe imensamente. Amém.